nosso lá. Por que eu não acreditava? As mulheres pegavam na enxada e iam trabalhar em fazenda, os homens ficavam em casa e criança cuidava de criança. Esse era o cenário. Olha o que era a cultura lá de Camisungo. O que aconteceu? Hoje está em pleno emprego. Um monte de gente já mudou de lá, porque foi contratado por grandes empresas, outros começaram a empreender, outros vieram para o Brasil. Um negócio absurdo. Quando eu vi isso agora, em 2024, eu falei assim, esse negócio funciona. Por que eu não acreditava? Eu vou assumir para você. Eu não acreditava porque se a pessoa tiver um quadro de subnutrição, o cérebro dela não desenvolve. Mas se o progresso chegar, amigo, não tem um que fica de fora. Por que eu quero apostar no pior cenário, que é o pior lugar, o mais complexo de resolver? Se eu investir e isso funcionar, que eu sei que vai funcionar, porque eu já tenho prova nos meus olhos, o meu investimento de tempo mostrou para mim que dá para fazer. Em outro continente, cara, funcionou lá, tem que funcionar em qualquer lugar. Em qualquer lugar, de qualquer classe social. Por quê? Porque ali é o lugar mais complexo, é onde os políticos fogem. E é onde prometem e as pessoas continuam caindo nessa enganação, entendeu? Tem um vídeo seu que você fala que, né, na outra campanha, né? Que você Pra presidente. para presidente, que você faria uma espécie de decreto para que as pessoas pudessem prosperar. Aqui hoje no São Paulo, por exemplo, assim que você ganhar, você vai estar lá primeiro dia como prefeito. O que você faria, por exemplo, nesse decreto para que as pessoas pudessem prosperar? A primeira coisa que eu vou fazer São Paulo. a primeira coisa que eu vou fazer é ouvir o povo. Criar conselhos nos mais de 400 bairros, mais de 1000 favelas. Conselho mesmo, para as pessoas estarem próximas, usando tecnologia para eu saber exatamente o que falta. Por exemplo, Você fala dos líderes comunitários ou líderes meio que fazer e pessoas também. Pessoas mesmo. Sim. Eles são Porque pessoas hoje o também. líder ele já se esforça muito em conseguir falar com o assessor do vereador. Não, mas eu tenho interesse na pessoa lá da quebrada também. O líder, ele tem uma linguagem, eu quero a Dona Maria lá, que tem 6 filhos. A pessoa que tá no final da ponta. Sim, vou dar um exemplo. Eu sei o que precisa agora pra Vila União, lá na região de Itaquera, ali na Zona Leste. Agora, eu sei o que precisa. Preciso fazer um mutirão lá pra colocar guia de meio-fio, porque senão não consegue colocar o poste pra colocar energia. Eles têm água, mas eles estavam lá, a gente precisa de energia. Mas por que não chega? Porque precisa da guia. Poxa, mano. Bora fazer um mutirão. É embaçado, né? É embaçado. Então, tipo, eu tenho que saber exatamente esse problema. Eu vou atacar problema por problema. Eu quero exatamente saber o que a pessoa precisa. Eu faço uma pergunta toda quebrada que eu entro. Eu falo, se você fosse o prefeito, o que você faria? Rapaz, ninguém responde primeiro. É tanta coisa que precisa que a pessoa fica confusa. Eu falo, não, mas só uma, me dá Podia uma. ser tanta coisa, né? Basicamente isso. Lá em Beira Rio, eles falaram, ajuda a gente aí, porque se der uma chuva vai derrubar as casas aqui tudo. Ou seja, eles estão com problema na encosta. Você chegou a entrar em terrenos invadidos? Lá em Beira Rio é invadido. É invadido lá? É invadido. Como é que é o nome daquele na Zona Norte que a gente foi? Como? Carubé? A gente foi no Carubé, lá é uma área invadida e tá em disputa. Várias são invadidas. Como você pensa em resolver isso daí? Cara, é simples. Porque se você entrou, você já fez mais do que muito político que fala que todo mundo... Ah, você invasou, você tá errado, tá não sei o quê. Mas você entrou. Você viu que ali não tem ladrão, não tem isso, tem aquilo. Ali tem um monte de gente que não tem casa. Não tem nem o que ali, fazer. ali você viu de perto o pessoal que tá desesperado. Então, como que a gente resolve com esse pessoal aí? O que a gente resolve é o seguinte, tem que entender a demanda judicial, eu não sou juiz. Certo. Né? Porque tá no judiciário. Se eu falar que eu sou o herói aqui agora, eu vou lá e vou acontecer, eu vou estar conversando fiado. Tem que entender o nível de demanda, tem que entender o tempo disso. Então, assim, ó, a prefeitura dá conta de resolver todos os problemas? Não é da competência da prefeitura resolver isso. Resolver a questão da área. Eu acredito que essa quantidade de invasões é fruto do descaso público. Porque se o poder público tivesse investido em moradia, eu quero fazer algo e quero ser conhecido por isso. Eu quero bater o recorde mundial de construção de casa num dia. Tem um político chamado Iris Rezende, que ele registrou no Guinness, na década de 80, uma vila chamada Vila Mutirão, do lugar de onde eu vim. E ele fez 1000 casas num dia. Eu quero bater 10.000 casas num dia. Dá pra fazer casa pré-moldada desse jeito. Mas tem que fazer com a força da mutirão do povo que vai morar nessas casas e com o voluntariado de gente de fora. Nesse caso, a pessoa não poderia estar no mesmo lugar que ela ficou. É simples. Ela estaria ali, mas você cadastraria e tal e levaria ela pro... Você imagina o prefeito com o network que eu tenho. Vou sentar com 5.000 empresários e vou falar, eu preciso de doação diária. Nós vamos parar com as invasões conseguindo doação diária. A Prefeitura de São Paulo tem 40.000 imóveis, irmão. Um empresário pode doar para a Prefeitura? Pode doar para o Estado? Pode doar essa área. Ele doa a área, eu libero o loteamento e o loteamento já tem dono. Não é para repasse. Faz o mutirão, um triângulo habitacional. Um libera o terreno, eu mesmo libero, porque a Prefeitura, não sei qual motivo até agora, tem 40.000 imóveis. Você sabia disso?
Você sabe o que é 40 mil imóveis? Posso te ajudar? Cara, é muita coisa. A cidade de São Paulo tem 28 mil quadras. 40 mil imóveis é como se a prefeitura tivesse um imóvel em cada quadra da cidade inteira e ainda sobrasse mais 10 mil por falta de quadra. 12 mil. O que significa isso? Tem imóvel que eles nem sabem onde que tá. Mas são imóveis... Terreno, sala, prédio... O cara já perdeu. É terreno, matrícula. Pro IPTU, já perdeu pro... Provavelmente tem alguns que estão em atividade de alguma certa forma, Muito pouco. servindo a prefeitura. Mas aonde? 40 mil imóveis? Tá não, tudo... é muito pouco. Mas você também acha... Não, calma aí. Peraí que eu tenho que resolver esse negócio aqui primeiro. Uhum. Você imagina a gente pegando esses bilhões, porque 40 mil imóveis são bilhões, que é do povo parado. A maioria não tá sendo utilizado. E é engraçado, porque eu tô do lado das famílias mais ricas hoje, mas eu já fui da pobreza. Mas me revolta a falta de gestão, porque esse dinheiro é do povo. Uhum. Certo ou não? Certo. Nós precisamos de fazer esse dinheiro voltar pro povo. Pra que a prefeitura tem stand de imóvel? Primeira coisa. Aí a pessoa vai invadir um outro imóvel que tá lá. Uhum. E essa invasão é a culpa do cara, não é? É ineficiência do prefeito, é ineficiência de quem toca uma máquina desse tamanho. Ele não pode ter stand de imóvel parado. A gente tem que devolver isso de volta, porque o imposto é tomar do povo dinheiro para devolver benefício coletivo. Uhum. Aí, depois que eu descobri esse número, eu falei, peraí, só um pouquinho, 40 mil imóveis? Não, tá errado isso aí, é 4 mil, fala a verdade, não é 40 não, é 40. Então, isso mostra a ineficiência de quem está sentado na máquina da cidade de São Paulo. Nós temos um orçamento de 111 bilhões. A gente precisa ter alguma área invadida, alguma propriedade privada? Nenhuma, nós já temos essas propriedades. Nós podemos pegar a propriedade e fazer permuta, propriedade que hoje não é do interesse público, fazer permuta com área de interesse privado para não ter invasão. Você vai ver alguém dedicado nisso. Eu vou fazer uma promessa, eu vou escrever essa promessa e vou nela. Nós vamos asfaltar todas as ruas que tiver possibilidade de asfaltar. Não tem como não asfaltar essa cidade. Nós vamos asfaltar até a última rua. Claro que as que tem disputa judicial não pode, porque é desinteresse público. Se você asfaltar, depois vai tomar um prejuízo, vai sobrar para mim, ainda vou ser processado por causa disso. As que tem como asfaltar. Agora, pegar imóvel, fazer permuta para trocar por imóveis onde a gente pode verticalizar, pegar algumas áreas e verticalizar e já entregar a moradia pronta para as pessoas de forma digna. Isso é louco, cara. Isso dá pra fazer, isso é rápido. Dá pra fazer isso. Alguém tem que ter disposição. Eu tenho e eu vou fazer. Hoje a gente tem... Só pra eu complementar isso. Vou fazer a pergunta depois. Hoje a gente tem você e a gente tem Guilherme Boulos, que é quem pelo menos toca nesse assunto. Os outros candidatos às vezes acabam não tocando nesse assunto. Não o assunto moradia, o assunto invasão mesmo. O cara que mora em invasão. Porque eu acho que é um vacilo da direita, às vezes, transformar esse cara, muito pela ojeriza em cima da esquerda, transformar esse cara no... Ah, o cara é ladrão, o cara é isso, o cara é aquilo. Aí você tem o Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos, ele é um líder de um movimento que faz esse trampo também. Que faz trampo também é errado, mas tipo assim, que invade também, que é o MTST. Você acha que se o Guilherme Boulos fosse prefeito, ele teria pelo menos perto das ideias que você tá tendo agora, ou você acha que... Não tem, porque ele alimenta a esperança falsa. Você vai perguntar pros irmãos da quebrada aí, quanto tempo que eles estão esperando essa casa? Não consegue, cara. Você vai pôr as famílias, sabe o que vai acontecer? Vai chegar a hora, vem o resultado da disputa judicial e vai fazer o que faz com a maioria das quebradas, mano. Que tá lá invadida. Vai tirar o povo na tora e vai enfiar em outro lugar. Vive sambando com esse povo. Vive saindo fora. E tipo, teve cara que apoiava ele. O Kaká, por exemplo, é um cara, líder comunitário, apoiava ele. Aí falou assim, o Márcio é um playboy. Eu fiquei sabendo dessa conversa. Falei, onde você tá? Aqui em Beira Rio, tô descendo aí. Ele, você é louco. Não é preciso que você veja. Sabe o que aconteceu? O Kaká ontem tava com a filha dele e com algumas famílias no aniversário da minha filha. Então, tipo assim, os caras estão achando que eu sou playboy, vocês podem chamar meus filhos de playboy, nem vou importar, porque eles é rico mesmo, agora eu vim da quebrada, irmão, eu vim da periferia, você não vai me chamar isso nunca. Então, sabe o que acontece? Quando eu vi o cara falando isso, eu falei, cara, você só acredita no Boulos porque ele tá com esse discurso? Você sabe o que eu percebi? Que é fácil demais chamar o cara de invasor de terra, sendo que ninguém tem a solução para resolver o déficit habitacional. Eu vou resolver. Sim, que a minha briga, às vezes, por eu ser um cara de direita, é assim. Leia eu sei essa mensagem aí do cara aí. A verde aqui, né? É, a de cima aí. A de cima aqui, ó. Boa tarde, Pode ler? Pode, integral. Boa tarde, meu irmão. Estou passando aqui para te agradecer pelo convite de ontem. Confesso que procurei palavra para te agradecer a manhã toda e tudo que Deus colocou no meu coração foi seja grato. E sim, eu sou muito grato por tudo. Cara, que o Senhor te abençoe muito, da mesma forma que seja uma pessoa muito abençoada dessa terra, em nome de Jesus Cristo. Continua lendo. Pode continuar? É, ué. Tá bom, realizei meu sonho de poder levar a minha filha a uma festa como aquela. Cara, isso não tem preço.
Você sim é diferente dos outros. Deus vai te honrar, irmão, poderosamente. Hoje eu estou passando o processo e vivendo os propósitos com Cristo Jesus. Te amo. Meu irmão, Deus te abençoe do fundo do meu coração. Só pra galera... Olha a resposta que eu dei aí. Leia aí. Aí você colocou aqui, ó. Amém. Eu tinha bloqueio com o rico, cara. Vocês vão prosperar em nome de Jesus. Aí ele responde também aqui, ó. Aí ele mandou outro Amém. recado aí. Sabe o que é isso aí? Quem Se é quiser, esse cara? Esse Isso foi cara ontem? é um Quem é esse líder cara? comunitário. Ele é um líder comunitário. Ele tava apoiando o Boulos. Por quê? Porque nunca um cara teve coragem de ir lá, mano. Os caras não têm coragem de ir, velho. Aí ele mandou e gravou um vídeo na internet. Aqui não é Playboy, não. Aqui é o Boulos, aqui é não sei o quê. E falou meu nome. Eu falei, você falou meu nome? Aí me mandaram a mensagem e falou, você tem coragem de ir lá? Amanhã, cara. Aí eu fui. Sabe o que aconteceu? Ontem foi aniversário da minha filha. Essa mensagem aí, ontem eu acordei e veio no meu coração. Chama algumas crianças que nunca tiveram acesso a isso aqui, ó. Que você conheceu na favela, com suas famílias. Eu levei 5 famílias. E ontem, na hora do parabéns com a minha filha tem 3 anos, fez 3 anos ontem. Eu falei pra minha filha assim, ó. Eu escolhi seu nome junto com a sua mãe por causa da princesa Isabel, pra libertar nosso povo. Ela chama Isabela. Aí eu falei, eu quis colocar seu nome não Isabel, mas foi inspirado nisso. Aí a gente colocou o A, que significa consagrado a Deus. E eu falei, o papai vai libertar nosso povo, você vai continuar. Ontem quem tava lá, o Cacá tava e essas 5 famílias estavam. E é engraçado, a minha filha de 3 anos, foi uma conversa tão almática e tão forte que ela chorou, cara. Ela olhou bem nos meus olhos e eu falei, será que essa mulher tá entendendo o que eu tô falando? Quando eu orei, ela tava na barriga da minha esposa, eu senti no meu coração, ela vai libertar esse povo. E mexeu muito comigo isso. Aí na hora que eu acordei, veio isso, chama as famílias. Aí cada favela que eu vou, eu tiro uma foto com a família que representa aquela favela pra mim. E eu pedi pra colocar essas fotos em molduras. Eu não tô indo lá fazer gracinha pra pedir nada, nem atenção de ninguém, eu tô indo pra resolver. E esse cara aí foi um cara que falou assim, você não pisa aqui no barro. Na hora que eu vi o vídeo, eu fui lá. E eu não só tô indo, eu tô conhecendo as pessoas, tô comprando um problema pra mim e vou resolver isso. A esquerda mentiu pra esse povo. Esse povo vive iludido achando que a esquerda vai fazer alguma coisa. A Erundina já passou, a Marta Suplicy já passou, o Haddad, o pior prefeito de São Paulo, já passou, tudo do PT. Esses caras não fizeram e não vão fazer. A quebrada ali do Panorama. A Marta eu discordo. Irmão, fez pouco demais. A Marta eu discordo. Mas Fez a Marta eu pouco demais entendo pra o quem porquê. tem. Eu sempre falo que ela fez porque ela entra em 2000 pra ajudar o Lula a ser eleito em 2002, porque até então ninguém aqui votaria nele. Sabe o que é o interessante? Mas Você pode ter, eu tanto respeito. que ela tem uma parada, o lance dela vai até 2002. Tá bom, por que Céu, que em Travias? bilhete e tal. Por que que em Travias tem 30 anos não tem um melhoramento público lá? Zero. 30 anos passou 3 governos deles. Por que que lá no Panorama não tem asfalto? É os caras que jogam concreto lá. Cadê o PT que passou aí? Eles fizeram alguma coisa? Não é possível, né? Você tem que prender se não fizer nada. Mas aquele discurso aloprado de que vamos salvar, vamos tirar todo mundo da miséria, vamos tirar milhões da pobreza. Vai tirar mesmo, mas tira dinheiro desse povo. Vive iludindo. Um governo de esquerda é gastador, cara. Se você entender de conta pública, você vai ver o que o Lula tá fazendo. O cara tá gastando Ele tá dinheiro. fazendo e falando. Se ele tivesse ainda fazendo escondido, Amigo, ele tá fazendo e falando. Então, assim, entrando no mérito desse povo. Esse povo não tem melhoramento de vida. Aquilo ali é um campo de concentração, irmão. Toda favela que tá dentro do esgoto não é comunidade, não. Aquilo ali é um campo de concentração. A idade média do paulistano nesses jardins da vida aqui é 86 anos de idade, cara. Os caras é 44, 40 e poucos anos. Aquilo lá é campo de concentração, é meio que largado pra morrer. A família que tem pouco filho tem 3. Um vai ser assassinado, ou já foi. O outro tá indo pra cadeia, ou já vai. O outro talvez se salve aí virando crente pra ver se diminui a amargura do coração da mãe. Você Então, viu assim, o quanto é forte o evangelho ali na absurdo, quebrada? irmão, absurdo. E aí você vê um cara que é de esquerda, quer proibir o evangelho, cara. Ó, pra você ver que esses caras é maluco, mano. Quantos anos você tem? 45. Irmão, você lembra que em 90 ninguém colocava a mão em polícia? Ninguém batia em polícia? O povo que bate na polícia morre por ela. Nós perdemos o respeito como um povo pela polícia. É por isso que todo mundo já chega metendo o dedo no gatilho, entendeu? E aonde que moram os polícias? Responde você. Na vila. O próprio povo matando o próprio povo da quebrada, ué. Criou um sistema absurdo. Então nós estamos ficando todo mundo louco. Ou a gente para pra entender, peraí, o jogo tá errado. Esses comunistas destruíram a nossa vida, cara. Eu estudei escola pública, esses caras falavam pra gente idolatrar um gigolô chamado Karl Marx. Um cara que desrespeitou o próprio pai. Um cara que nem escreveu, nem o próprio Manifesto Comunista, que escreveu foi Engels. É gigolô, não escreveu aquilo que fala que é dele, não respeita pai e mãe. E essa ideologia maluca fez o que com a gente?
Ah, os Estados Unidos é imperialista. mesmo. Ah, o empresário não merece. Mano, aí os caras põem a gente contra a polícia, os caras põem a gente contra os empresários. Quando eu falando a gente, eu fiquei 13 anos como proletariado, caralho. Eu sei o que esses caras fizeram na minha cabeça. Se eu não desvinculasse desses vermes que eles colocaram na cabeça, eu ia ser um cara derrotado até hoje, velho. Uhum. Como que eu passei pro lado dos caras mais ricos desse país? Porque eu tive que mudar minha mentalidade. É a única coisa que eu quero pro povo, irmão. Uhum. Tem cara que vai passar uma vida inteira com a crença só e não vai mudar. Não há governo que possa ajudar o cara. Agora, se a gente investir em energia pra esse cara mudar de vida, mudar a mentalidade dele, ele sozinho vai crescer. E se a gente investir em inteligência emocional, profissões do futuro, tecnologia, dá uma identidade esportiva. Tem que contar pros meninos da quebrada que não tem vaga de jogador de futebol pra todo mundo. Hoje na minha live eu comentei que o Jamal não era nascido ainda, então isso foi uns 16, 17 anos atrás. Jamal tem quantos anos? Jamal tem 15. Fizeram na cidade Tiradentes um céu. Meia boca, mas fizeram. Do lado desse céu tem um terreno enorme, que ele fica entre o céu e um campo de futebol. Do pessoal lá. Eu lembro como se fosse hoje, um amigo meu na época, ele trabalhava na prefeitura, ele falou assim, negão, você não sabe, mano, os caras vão construir um centro olímpico lá onde você mora. Eu vi o projeto lá, não sei o que e tal. Parece que já tá praticamente tudo certo. Até hoje o terreno tá lá. É foda. O terreno, irmão. Não é assim, pelo menos se tivessem feito. E era um centro olímpico pra aquela Olimpíada, que eu não lembro qual que era. Eu não lembro se é Sidney, a Olimpíada de quando tava a Dilma. Não, era nossa. Era a nossa. A nossa foi 2016. A nossa foi 2016. Mas eu lembro que era a cabeça era tipo assim, não, vamos construir um centro olímpico que vai ter as Olimpíadas, não sei o quê. E até hoje nada. Não deu em nada, né? Hoje o que a gente tem mais próximo assim, de esporte, tem o campo de futebol, cada bairro tem seu time, e tem o que tem nos céus. Por isso que eu sempre pergunto aqui, toda vez que eu tenho a oportunidade de entrevistar um candidato a prefeito, o Sabará sabe disso, porque eu já perguntei isso para ele, quando ele era candidato, por que não dá para fazer todas as escolas como um céu? Não digo nem para fazer com toda a estrutura, mas com o estilo de administração. Porque quando você entra numa escola comum e você entra no céu, a prefeitura, a diferença é absurda. Mesmo os céus não sendo o que um dia já foram, que é o que eu falo às vezes da Marta. O céu já foi bem melhor. Hoje ele é bom, mas ele já foi bem melhor. Eu queria saber de você, tipo assim, por que você, ou se você tem alguma coisa próxima a isso, não precisa ser um céu, mas qual que são a sua ideia, assim, pra escola da prefeitura? Cara, eu não queria antecipar isso, mas pelo nível da sua pergunta, eu vou falar pela primeira vez um negócio que eu ia falar só na reta final. Eu quero transformar as escolas em escolas olímpicas. Atleta muda a alimentação, atleta cuida do corpo, atleta gosta de competir, atleta gosta de ter alto rendimento. Você imagina, desde pequena, a gente transformar as nossas escolas em escolas olímpicas. Abre o quadro de medalhas agora. Quem foi a nação que mais investiu em atletas nos últimos 20 anos? China. Quem está em primeiro no quadro de medalha? China. China. Só que aí que está o detalhe. A nação que mais investiu em esporte é a nação que mais cresceu nos últimos 10 anos. Porque mudou a cabeça do povo. O TikTok deles é diferente, imagina o resto. Então, os caras têm um TikTok educacional, o nosso é pra um bando de babuíno. Ainda bem que eu tô lá no TikTok, né? Pelo menos tem lá 3,5 bilhões de marcações com o meu nome falando coisa positiva pra mudar a cabeça dos outros. Não era só dancinha e bobeirinha. Então vamos pensar. Você imagina a gente implantando um modelo de escola olímpica. A criança vai pra escola empolgada pra ela achar a vocação dela esportiva. Você imagina a criança aprendendo desde pequeno biomecânica, entendendo como é que o corpo funciona. Você imagina ela aprender a nutrição. Você imagina ela aprender a competir. Eu te pergunto, se você quiser ir comigo, vamos nós dois. Eu duvido achar um esportista lá na Cracolândia. Eu duvido. Não, eu sei, pela minha experiência com morador de rua... Tem? Não Sabará, tem. você acha que tem? Não, você tem médico, acredita? Você tem médico, você tem engenheiro. Agora vamos falar do médico. Você tem advogado, Vamos falar você do não médico? tem um esportista. O brasileiro que bebe pinga tem a idade média de 74. O médico tem 56 de idade média. Pergunta pra qualquer médico. Eles não cuidam da própria vida, cara. Eles estão na última linha da saúde. A primeira linha da saúde chama esporte. O cara que é esportista não come qualquer merda. O cara que é esportista, ele não entra em briga, porque ele aprendeu a lutar. Quem luta não briga. O cara não desiste por qualquer coisa. Dificilmente o cara vai entrar numa besteira de vício, a não ser que o esporte leve pra esse lado, tipo os caras que é fumador de maconha, e não é o esporte que fez ele fumar maconha, mas o ambiente onde o esporte tá acontecendo. Entendeu? Exatamente. Tudo é um ambiente. Agora vamos lá. Você imagina que investir no esporte, acredite, nosso maior investimento tem que ser no esporte por causa disso. Vou explicar por quê.
Porque se o esporte der certo, a gente vai gastar menos dinheiro em segurança pública. Se o esporte der certo, nós vamos gastar menos dinheiro com escolarização. Se o esporte der certo, nós vamos gastar menos dinheiro com saúde. Nós vamos transformar as escolas em escolas olímpicas. Aí o que tem que acontecer? O que é ser uma escola olímpica? Não é escola recreativa, é uma escola onde a pessoa encontra a identidade dela esportiva. Ah, é para ganhar as Olimpíadas? Não, meu filho, isso é desde a Grécia Antiga. Nós vamos ter gente forte, nós não vamos ter quadro de infarto, nem de obesidade. Você imagina o que eu tô falando? Você imagina o tanto que a gente vai economizar em bilhões? É isso que nós vamos fazer. O ensino tem que virar um ensino olímpico. Eu acredito. Inclusive, tem crianças que hoje já são a maioria, né? As crianças já são maioria no quadro de obesidade. As crianças, tipo assim, de 8 anos pesando 90 quilos. Eu vi um vídeo do Rio de Janeiro em 1932. Eu vi esse vídeo hoje e falei... Eu já tinha visto um desse na Inglaterra, mas no Rio de Janeiro eu não tinha visto. Um vídeo de 1932. Um negócio bem arcaico. Aí eu olho, nenhum obeso no vídeo. Não, 70, é difícil achar um. Eu falo porque eu vi o vídeo, até as 70. Vestes, assim, o povo era tudo muito, muito formal. É muito bonito essa história nossa aí passada. O que acontece? Hoje a gente vive estressado, a gente não bebe água, a gente não dorme, a gente não faz exercício, a gente fica arrastando o Uruguai no metrô, 3,5 milhões de pessoas todo dia. Cara, um povo que não é saudável, um povo que não desfruta... Esse dado é certo mesmo, porque outro dia eu falei isso, mas depois eu fiquei pensando se eu exagerei. Não, cara. Eu falei isso... Nós estamos falando da Zona Leste para a região central para outro dia eu falei isso, mas eu achei que era um exagero meu. Depois Antes da pandemia era mais, que mudou um pouco do comportamento depois da pandemia. Sim. Antes era overbook, assim, o tempo inteiro. Então, assim, você imagina a gente investir na coisa certa. Eu quero perguntar para vocês dois, o que é mais poderoso que o esporte? Conta para mim. Não é. Nada. Eu sei disso porque eu sou skatista, eu sei o que é conversar com um moleque e tirar ele do crime. Eu, que não sou ninguém. Então, só de eu emprestar o shape pra ele. Só tem uma coisa mais forte que o esporte, que é o espiritual. Tudo que a esquerda prega é pra ferrar a nação, velho. Vocês não estão entendendo. Isso daí eu concordo plenamente, cara. Eu não falei religião, não, tá? Religião, cada um escolhe a sua. Mas a parte espiritual, todo mundo tem que ter, cara. Todo mundo tem que ter. Todo mundo tem Faz que ter. muita diferença. Não, é porque senão o cara vira um zumbi, cara. Ele esquece que tem uma alma, ele esquece que tem um espírito e vira um zumbi. A pessoa que não tem um sonho, irmão, eu chego na quebrada e pergunto, qual que é o seu sonho? Cara, ninguém tem um sonho, mano. Um cara me viu, mano, você é do Quai, né? Eu nunca vi esse aplicativo na minha vida. Parece que eu tenho muito vídeo lá também. Eu nunca vi. Instalado, eu nem sei que jeito que é esse aplicativo. Eu sei que o menino me viu e falou, você é do Quai, velho. Aí eu falei, ei, irmão, toca aqui e tal. Qual que é o seu sonho? Ah, cara. Quantos anos? 26 anos. Como você se sentiu quando você tava com as crianças? Esse vídeo viralizou esses dias no Twitter, que é ele com as crianças assim, ele... Acho que você tinha jogado bola, né? Que você tava sem camiseta, bermuda e tal, joguei né? bola com eles. Um pá de moleque assim, em volta dele assim, aí ele começa a conversar com os moleques, ele pergunta, pô, por acaso algum de vocês aqui quer entrar pro crime? Mas do tipo assim, a resposta era pra ser não, aí alguns dizem, sim! A gente brinca, a gente dá risada... Mas é uma coisa que eu já falei várias vezes no meu canal, que eu falei assim, cara, é difícil você convencer esse moleque, porque quem ele tá vendo ali, porque ó, a quebrada esvazia. Entre as 6 da manhã e as 7 da noite, todo mundo tá aqui no centro trabalhando. Então quem tá de dia lá, tá o aposentado, tá o irmão que trabalha de segurança. O neném, que também não estuda nem trabalha. Que não estuda nem trabalha, mas quem é o mais bem sucedido que tá andando por lá? É o Raul, é o cara do tráfico. Então, quando esse moleque olha isso... eu sei porque eu já tive essa conversa várias vezes. Eu já tive que várias vezes ter que conversar e falar assim, ó... Da hora que aquele cara tem isso, tem aquilo, tem uma gostosa do lado dele, mas é o seguinte, irmão, ele não tem paz. Esse cara dorme com o olho aberto e um fechado. Você sabe o que eu descobri na hora que essas crianças responderam isso? Que todo mundo, de criança a idoso, quer prosperar. Todo mundo quer prosperar. A referência de prosperidade na quebrada é quem? O traficante? É o tráfico. É o traficante. Por isso que eles falaram, qual que é o problema? Se pra ter as coisas é isso, você imagina como é que é a cabeça de uma criança, irmão? Aí vem uma esquerda e fala, não, o Estado é laico, mas o povo não é. O povo é o povo mais cristão do mundo brasileiro. A gente não tem que carregar pra esses caras. Esses caras estão querendo fazer com que a gente seja os malucos, velho. O Estado é laico, eu sou jurista, eu concordo, tem que ser laico, mas a gente não é, cara. Nós não somos um povo laico, nós somos um povo cristão. Toda vez que eu vejo um cara enchendo o saco assim, para de falar de Deus, eu vou falar 2 vezes mais.
Toda vez que um cara me enche o saco, eu falo, pode deixar que eu vou falar mais vezes. Vou dobrar as vezes agora, só por sua causa. Porque se você quer me calar numa coisa que eu tenho liberdade de fazer, eu vou fazer mais vezes, pra você não cair na besteira de querer me frear. Então eu vi aquilo mexeu comigo. Você perguntar pra qualquer cara do crime, pergunta... Você mais que eu, pergunta pro cara que você já viu ali que entrou no crime ou que tá no crime. Você quer que seu filho siga isso aí? Qual que é a resposta do cara? Não, ninguém quer. Não. Então interessa ao quem Ninguém o crime, quer. mano? Interessa pra quem? Ninguém quer, alguns ainda mandam me assistir ainda. Não, Assistiu o Negão com os filhos dele. Assistiu o Frank. Assistiu o Por Frank. que esses caras não querem que os filhos deles sigam Porque aí? eles Porque sabem eles que tá entraram errado. sem querer, cara. É. Ninguém entra no crime querendo. Tipo, não, eu quero ser mal. Tem gente que tem distúrbio mental e entrou desse jeito, né? Pouquíssimos. 99% não. O cara entra pro crime, sabe por quê? Porque é a referência de prosperidade dele. O crime Tem uns caras que meter uma fita boa, né? É assim que vocês falam lá? É. Tem que meter uma fita boa, que é a fita que o cara sai e dá conta de seguir a vida. Hoje não é mais tão forte nunca como é assim, antigamente, porque hoje você ainda tem o pessoal do funk, você tem o influencer, você tem outras referências de prosperidade. Alguns acham que eu sou essa referência. Pois é, irmão, mas a criança não tá com o Entendeu? celular na mão, não. Exato, A referência então. local dele é A continua referência sendo local traficante, dele ainda continua. é essa. Continua assim. Eu ia te perguntar, Pablo, você estava falando sobre, enfim, habitação, você estava falando sobre mobilidade, e você sempre toca assim, tipo assim, tem que ter alguém com personalidade para fazer, tem que ter alguém que queira fazer. E quando... Tem que ter alguém resistente que gosta mais de terminativo do que de iniciativa. Esses malucos, esses comunistas, eles só têm iniciativa. E aí eles colocam no gerúndio a iniciativa pra nunca mais terminar. Para não terminar. Ué, você viu 2 governos do Lula e um da Dilma e um segundo governo da Dilma em andamento, por que eles não terminaram a transposição do Rio São Francisco? Aí chega lá o Michel, dá 2 mexidas, aí entra o Bolsonaro, abre a torneira, o negócio funciona. Por quê? Cara, é uma obra colossal. Dá pra fazer em 36 meses. Os caras levaram 14 anos e não terminaram. Se eles estivessem no governo até agora, desse jeito, sem entrada de Michel e sem entrada de Bolsonaro, até hoje não ia ter saído. Porque é o jeito de desviar dinheiro público. Falar pro povo que está fazendo. Gerúndio é pegar a palavra e traduzir ela para o estado eterno. Gerúndio é falar assim, ó, pega o verbo fazer e fica falando fazendo, estamos fazendo. O tanto de gente tá prometendo casa pro povo da quebrada e não vai chegar nunca. É mentira, não vai chegar, irmão. Mas então, você acha que... E ainda prometendo que se você for eleito, eles vão sair. Eles estão prometendo isso lá? Não. Aliás, qualquer um, né? Que foi eleito ainda vai sair. Olha aí pra você Vocês ver. vão sair. Porque eu tô falando do cara que tá em invasão, tá ligado? Esse cara vive... Eu sempre falo que esse cara vive com um machado assim, ó. Uma cordinha, segurando o machado. E o cara falando, se eu for eleito, eu tiro. Então é o seguinte, você que tá me Se assistindo o outro aqui for nessa eleito, câmera, ele corta. você que tá ele me assistindo corta aí a da corda. quebrada, corta esse vídeo e manda pra quebrada. Você que é da quebrada, eu faço uma promessa como cidadão. Se eu for colocado como prefeito, nós vamos ver a maior revolução habitacional que a Terra já viu. E eu só peço uma coisa sua força de trabalho, pra você ajudar a construir com sua mão. Nós vamos fazer e nós vamos bater recorde atrás de recorde de construir. Nós temos terrenos da prefeitura, nós temos dinheiro na prefeitura, nós vamos fazer o que for, mas eu preciso da sua força para construir isso. E eu tenho certeza que você quer fazer isso pela sua família. Se eu for o próximo prefeito de São Paulo, ninguém nessa cidade vai morar em casa de latão nem de madeira, eu prometo. Se faltar dinheiro, eu vou arrumar dinheiro internacional, vou arrumar dinheiro meu, vou arrumar dinheiro de um monte de gente, mas vocês não vão morar nessas latas. Vocês não vão morar nessas latas de sardinha, vocês não vão morar nessas caixas de fósforo. Vocês vão ter casa e nós vamos construir isso junto. Eu dou minha palavra pra vocês, que eu sei que pra mudar a sociedade nós vamos ter que ir num lugar mais complexo, eu quero que vocês contem comigo nisso. Eu vou dar minha vida nisso. Esses caras estão enganando vocês e eu vou conquistar a quebrada inteira de São Paulo, eu vou conquistar o coração de vocês, vocês vão olhar olho no olho, eu vou até vocês. Se preciso for ficar sem dormir nessa pré-campanha e na hora que virar a campanha, eu vou ficar sem dormir pra encontrar vocês e vocês poderem olhar nos meus olhos o que eu tô falando. Nós vamos mudar a cidade. Conta comigo nisso. Só pra completar, eu queria que você falasse o seguinte: tá faltando força política em São Paulo? Porque a gente sente que São Paulo tá abandonada. E mano, tem um banana na prefeitura. O cara até hoje não assumiu a prefeitura, cara. Morreu o prefeito, até hoje o cara posta no Instagram a gestão Bruno Covas. Mas isso hoje... é o cara, são as pessoas ao redor que cara, estão... você imagina um prefeito que já é banana, não assume o governo, aí o cara pega, junta 10 partidos pra assinar com ele na coligação, já tudo amarrado e não tem o que fazer, não dá pra fazer, cara.
Se o povo entender de política, não dá pra dar a eleição de novo pro mesmo cara. O cara já provou que não dá conta. Temos 2 grupos políticos. O PT já foi 3 mandatos. O PSDB, com essa turma do MDB, já tá no 3º mandato. Eles querem um 4º mandato. Os caras estão querendo, de novo, ter mais um mandato. Mandato de quê? Não resolve Cracolândia, não limpa rio, não despolui ar, não constrói casa pros outros e faz um show de liberação de escritura faltando 90 dias pra eleição. E na hora que acabar, sabe o que eles fazem? Mais nada, mano. Esses caras são eleitoreiros. Se for comprovado que o Nunes fez essa merda aí, cara, contra as crianças é um crime sagrado. Contra a sociedade. Explica pra galera, pra quem não tá entendendo. Tá acusado de corrupção com o povo. Nunes, eu espero que seja mentira. Porque se for verdade, você vai ter um fim pior que o do Dória. Quer ser o padrinho político, inclusive. Eu espero que você não tenha tocado nas nossas crianças. Se mexeu com o dinheiro de creche, a comida de criança, você vai se lascar. Você vai ver o cara te arrepiar e te arrebentar. O povo não vai perdoar isso. O povo perdoa até o ladrão do Lula e pôs ele de novo. Mas mexeu com criança, eu duvido que você vai ter salvação. Não vai ter.